A torcida do Corinthians está em polvorosa, clamando pela volta de Renato Augusto, e eu fui atrás para entender o que realmente está rolando nos bastidores. Fui saber o que o clube pensa sobre essa possível volta e, mais importante, o que o próprio Renato pensa do Corinthians neste momento. Não fiquei só no achismo da arquibancada ou nos pedidos apaixonados da Fiel, fui ouvir quem realmente está por dentro do assunto. A movimentação da Fiel nas redes sociais é clara, querem ver Renato? Augusto vestindo a camisa do Timão mais uma vez. Muita gente falando em contrato curto, coisa de 6 meses com um salário simbólico, só para o meia ter a chance de se despedir do clube com a dignidade que merece. E eu levei essa ideia para o clube, fui checar se tinha alguma chance disso acontecer. Dentro do Corinthians, uma fonte me disse com todas as letras: esquece, não faz parte dos planos. Palavras diretas frias, sem margem para interpretação. Mas calma, tem mais coisa aí. Uma pessoa muito próxima ao presidente Augusto Melo me revelou que ele está fazendo de tudo, absolutamente tudo, para reconquistar a torcida. É algo que virou meta pessoal, quase obsessão. E a gente sabe, se o clamor da torcida crescer, ele pode acabar cedendo. Ele já mostrou que é capaz de tomar decisões visando agradar a arquibancada. Só que tem um ponto que precisa ser considerado: Renato Augusto hoje não quer mais jogar futebol. Conversei com alguém do círculo íntimo do jogador, uma fonte que conhece bem a rotina e o momento dele, e a resposta foi clara: esquece, ele não quer mais jogar. Essa é a posição dele agora. Claro que, em se tratando de futebol e paixão, tudo pode mudar da noite para o dia. Quantas vezes a gente viu esse roteiro se repetir? Jogador que anuncia aposentadoria e de repente volta atrás por causa de um chamado especial, uma proposta irrecusável ou simplesmente pela emoção de ouvir a torcida gritar seu nome mais uma vez. No caso do Renato Augusto, há quem diga que, se pintar uma proposta pesada do exterior tipo Arábia Saudita, ou até mesmo se o Corinthians vier com tudo, ele pode reconsiderar. Mas hoje a informação de bastidor é essa: ele quer parar. Muita gente está na dúvida, especulando, tentando adivinhar, mas essa foi a fala da pessoa próxima a ele. E como sempre, eu fui atrás, fui fazer jornalismo de verdade, ouvi gente do clube. Ouvi gente ligada ao jogador. Não fiquei no acho ou no tomara. Enquanto tem gente pedindo Renato de volta, eu já estava correndo atrás da real situação. Aliás, é assim que eu trabalho. Recebo uma mensagem com o link da campanha, da torcida, e já saio fuçando tudo. E o que descobri é que o Renato não quer mais saber de campo. Se vai virar treinador, comentarista, dirigente ou qualquer outra coisa, ele ainda não decidiu. Mas jogar futebol profissionalmente, pelo menos por enquanto, está fora dos planos. E olha, aqui vai minha opinião pessoal: sou totalmente contra a volta de Renato Augusto como jogador do Corinthians. Totalmente! Não pela história dele, que é linda e merece ser lembrada com respeito, mas justamente por isso. A história já foi escrita. Ele já fez tudo o que podia fazer dentro de campo. Voltar agora com o físico mais limitado seria arriscar manchar essa imagem. Aconteceu com Gil, aconteceu com Fábio Santos e tantos outros que passaram do ponto e acabaram sendo criticados por uma torcida que cobra muito. O jogador precisa ter a sensibilidade de entender quando é hora de parar. Uma vez o André Santos disse que não quis voltar ao Corinthians no fim da carreira porque queria que os filhos tivessem uma boa imagem dele no clube. E eu acho isso de uma lucidez tremenda. Futebol é cruel com quem insiste demais. O tempo do Renato Augusto como atleta de alto nível passou e tudo bem. Ele pode sim contribuir de outras formas com o Corinthians. Agora, se quiser seguir no futebol, eu vejo no Renato um perfil de treinador. Um cara que sempre entendeu o jogo, sempre foi participativo, conversou com técnicos à beira do gramado, opinou, discutiu tática. Ele trocava ideia com o Tite, com o Mano. Menezes ajudava até nos bastidores. É um nome que, se quiser, tem tudo para ser um bom técnico. Poderia começar na base, como muitos fazem. Faz um estágio ali com o Dorival, observa, aprende e depois assume um sub-17, um sub-20. É um caminho que pode dar certo. O problema é que o Corinthians hoje não tem uma estrutura organizada para formar treinadores na base. Joga qualquer um lá sem planejamento, sem preparo. A base está bagunçada, sem identidade, e se Renato Augusto entrar nesse meio, agora pode acabar se queimando. A base do Corinthians precisa de mudanças profundas e ele é um cara sério demais para entrar num ambiente assim sem garantias. Então, se eu fosse, ele esperaria. Esperaria a política do clube se acalmar, esperaria um projeto sólido surgir. Porque o nome dele merece mais do que ser jogado num furacão.
Felipe Luiz encerrou a carreira no Flamengo e já virou treinador. Por que Renato não pode fazer o mesmo no Corinthians? Ele tem perfil, tem história, tem bagagem. Mas tem que ser na hora certa, com o projeto certo. Entrar agora sem planejamento só para atender um apelo emocional da torcida é risco demais. E mais uma vez, isso não é desmerecer a vontade do torcedor. A paixão da Fiel é gigante, é legítima. É um motor poderoso, mas o futebol precisa de razão também. E hoje a razão diz que o melhor para Renato Augusto e para o Corinthians é que essa volta não aconteça. Pelo menos não como jogador, se for para colaborar que seja de outro jeito, que venha como técnico auxiliar dirigente, mas que sua história em campo continue intacta do jeito que merece ser lembrada. Agora tem um outro lado dessa história que ninguém pode ignorar o torcedor. O corintiano é movido por emoção, vive o clube de forma intensa, apaixonada, muitas vezes irracional. E quando se fala em Renato Augusto, não se trata apenas de um jogador. A imagem dele com a camisa do Corinthians desperta memória, nostalgia, carinho. É aquele cara que mesmo quando o time não ia bem, fazia o torcedor acreditar que algo diferente podia acontecer com a bola no pé. Por isso que mesmo com ele tendo rescindido com o Fluminense e dito que não quer mais jogar o apelo, para a volta continua vivo. A Fiel vê nele um símbolo, alguém que ainda pode representar o clube, mesmo que seja por alguns meses para uma última dança. Só que o futebol na prática é diferente do coração. O clube hoje vive uma crise institucional, uma pressão absurda por resultados, uma cobrança enorme em cima da diretoria. Augusto Melo sabe disso. Ele sabe que reconquistar a torcida é questão de sobrevivência política. Por isso não dá para descartar completamente que ele tente uma cartada populista, tipo trazer o Renato para agradar a arquibancada. O problema é que isso não pode ser feito apenas para dar resposta ao torcedor. Precisa haver critério. Renato Augusto, do jeito que está fisicamente, aguentaria um segundo semestre inteiro de calendário brasileiro. Seria titular? Seria reserva. De luxo correria o risco de entrar e não render, e pior, virar alvo de crítica. O torcedor muitas vezes esquece o quanto o desgaste pesa. Renato Augusto conviveu com lesões, dores, desgaste físico, e mesmo assim sempre tentou entregar o máximo. E isso cobra um preço. O corpo não responde mais como antes. A cabeça até quer, mas o físico não acompanha. A gente já viu esse filme com outros ídolos. A despedida, que parecia ser emocionante, vira constrangimento. Ninguém quer ver Renato sendo vaiado saindo de campo, criticado por uma atuação ruim. A imagem que ele construiu é forte demais para ser arranhada por um retorno mal planejado. E tem mais por trás de todo esse carinho, também existe o futebol como negócio. O Corinthians está quebrado? Não dá para negar, as finanças são frágeis, o elenco precisa de reforços em setores cruciais e cada centavo precisa ser muito bem investido. Um contrato mesmo curto com o Renato pode significar tirar recurso de outra área mais urgente. E aí entra aquela velha pergunta, vale a pena investir em emoção ou é melhor focar na razão? A torcida, claro, vai sempre puxar para o lado do coração, mas quem está dentro do clube tem obrigação de pensar com frieza. Porque depois, quando a bola não entra, quem paga a conta é a gestão. Agora, se for para Renato voltar, que seja com um projeto diferente. Como falei antes, ele tem perfil de treinador. É um cara que pensa o jogo, conversa sobre tática, analisa, estuda. Ele sempre teve essa postura mesmo quando estava em campo. É o tipo de jogador que orienta os companheiros, que sabe onde a bola vai cair antes dela chegar. Esse tipo de inteligência não se perde com a idade. Esse seria um baita nome para iniciar um trabalho dentro da base, entender a estrutura, criar identidade. Mas isso, claro, exige tempo, exige vontade, exige organização. Coisa que o Corinthians nesse momento ainda não tem. E sinceramente, do jeito que o clube está hoje, não é ambiente para Renato Augusto. É muita confusão, muita troca de comando, muita política de bastidor, muita interferência. O cara acabou de sair de um clube onde também estava desgastado fisicamente com dificuldades. Entrar agora em mais um ambiente tóxico instável poderia ser um erro. Às vezes o melhor é se afastar, observar, estudar, se preparar. O Corinthians precisa de ídolos, mas precisa também de estrutura. Colocar um nome como o dele num sistema falho só para agradar momentaneamente não resolve nada. E outra, o Corinthians precisa pensar no futuro.
O elenco atual é carente de liderança, é verdade, mas isso não se resolve apenas com retorno de ídolo. Precisa renovar, precisa dar espaço. Para gente nova, precisa preparar o terreno para os próximos líderes. Renato Augusto teve o tempo dele, brilhou, foi decisivo, foi craque. Mas agora é hora de pensar em quem será o novo Renato. O clube precisa investir na formação de atletas com essa personalidade, com essa leitura de jogo, com essa postura. E isso se constrói com projeto de base, com metodologia, com gente preparada. Renato, se quiser ajudar nisso, seria bem-vindo, claro. Mas num contexto muito mais técnico do que emocional. O torcedor pode não gostar de ouvir isso, mas o ciclo dentro de campo acabou. Não dá pra viver de saudade de vídeo no YouTube, de lembrança do gol contra o São Paulo da assistência em clássico. É lindo, é marcante, mas é passado. O presente do Corinthians exige outro tipo de resposta. E o Renato, como figura séria e comprometida que sempre foi, com certeza entende isso. Ele nunca foi de fazer loucura, de agir por impulso. Sempre foi centrado, racional, respeitoso com a instituição. E acredito que se ele falou que não quer mais jogar, é porque realmente chegou ao seu limite. Mas, repito, o futebol é traiçoeiro. Amanhã aparece um dirigente no Rio de Janeiro, bate na porta dele, joga uma proposta na mesa, com apelo emocional, e talvez ele repense. Porque a paixão ainda mexe, ainda mais quando vem do Corinthians, ainda mais quando é a Fiel gritando seu nome. Só que nesse momento não é isso que o clube precisa. E também não é isso que o Renato parece querer. Então, antes de ficar sonhando com voltar à torcida, tem que pensar no que é melhor para o clube. E o melhor agora é construir algo novo, trazer novos nomes, formar novos ídolos, preparar o Corinthians para os próximos anos. E quem sabe no futuro, com o clube mais estável, com uma base organizada, com um projeto estruturado, aí sim o Renato Augusto pode voltar, mas fora das 4 linhas com papel relevante, com a grandeza que ele merece. Hoje o torcedor sente saudade, sente falta de alguém que represente em campo a alma corintiana. E isso é natural, mas a resposta para isso não está no passado. Está no que o clube vai construir a partir de agora. E Renato pode ser parte disso sim, mas de outra forma. Como treinador, como mentor, como exemplo. Não mais como o camisa 8 que resolvia tudo no meio de campo. Esse já deu tudo o que tinha para dar. Esse já fez história. E história bonita, que não merece ser manchada por uma decisão precipitada. Então, por mais que o coração peça a volta, por mais que a arquibancada se emocione com a ideia, é preciso ter responsabilidade. Renato Augusto merece uma despedida à altura. Mas talvez a melhor forma de se despedir seja justamente essa, parando no auge da memória, quando ainda é lembrado como craque, como ídolo, como símbolo de raça e inteligência dentro de campo. Às vezes, a melhor homenagem é deixar a história intacta. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians continuando. A fiel torcida foi surpreendida nesta semana com um rumor que agitou os bastidores do Parque São Jorge. Paul Pogba, campeão mundial com a seleção francesa em 2018 e ex-jogador da Juventus e do Manchester United, estaria sendo sondado pelo Corinthians. A especulação, que circulou com força nas redes sociais e em fóruns de discussão, trouxe à tona o sonho de ver um craque internacional vestindo a camisa alvinegra. Embora ainda não haja confirmação oficial do clube, o boato rapidamente ganhou proporções gigantescas, gerando debates entre torcedores, comentaristas e até mesmo antigos companheiros de equipe do francês. Pogba, de 32 anos, atualmente sem clube, após uma suspensão por doping que abalou sua carreira, estaria buscando um novo começo no futebol. E o Brasil surge como um destino possível para esse recomeço. O Corinthians, por sua vez, vive uma temporada de reformulação, com a diretoria tentando equilibrar o elenco com nomes experientes e promessas da base. A possibilidade de contar com um jogador do calibre de Pogba seria uma aposta ousada, mas que poderia trazer retorno técnico e midiático imediato. A direção corintiana não se pronunciou oficialmente sobre o assunto, mantendo o silêncio habitual em negociações sigilosas. No entanto, fontes próximas ao clube indicam que houve sim
conversas preliminares entre representantes do jogador e dirigentes corintianos, ainda que em caráter exploratório. O entrave maior, como de praxe, seria a questão salarial e as condições contratuais, já que Pogba tem um histórico de vencimentos milionários e um estilo de vida condizente com o futebol europeu. Nas redes sociais, a torcida se dividiu. Muitos enxergam a chegada de Pogba como uma jogada de mestre, capaz de recolocar o clube em evidência no cenário internacional. Outros, porém, temem que a contratação represente um alto custo com pouco retorno esportivo, citando as recentes lesões e a irregularidade que marcaram a fase final da carreira do francês. Independentemente do desfecho, o rumor por si só já reacendeu o entusiasmo em torno do Corinthians, que busca se reinventar em meio a uma temporada de altos e baixos. Se Pogba vier, será um dos maiores nomes a vestir a camisa do timão. Se não vier, o rumor terá servido ao menos para mostrar que, mesmo em momentos difíceis, o Corinthians segue sendo gigante o suficiente para sonhar e para atrair os olhos do mundo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!